Seguindo essas temáticas que a gente está falando sobre maturidade emocional, hoje eu queria fazer uma correlação entre maturidade emocional e moralidade. Por que eu gosto de fazer essa correlação? Porque, em alguma medida, a gente tende a perceber as pessoas que têm uma imaturidade emocional com alguns traços bem evidentes de elas beiram a imoralidade em alguns sentidos. O que quer dizer isso? A gente chamaria em termos morais de pessoas egoístas, orgulhosas, vaidosas, maldosas, mas a gente poderia olhar todas essas características por uma perspectiva psicológica. E por que eu entendo que isso faz toda a diferença quando a gente olha para um fenômeno? Quando a gente olha para um fenômeno comportamental com olhos de julgamento moral, a gente, de alguma maneira, reduz a perspectiva que a gente poderia ter sobre essa pessoa. Então eu olho aquela pessoa tendo um tipo de comportamento e aí eu digo, maldosa. Beleza, consegui dizer que ela é maldosa. Mas o que isso me ajuda exatamente a fazer depois que eu tenho essa percepção de que ela é maldosa? Eu vou dizer que é vá presa, que nem aquela brincadeira quando a gente era criança, presa em nome da lei, que não valia nada, né? Não, porque ninguém vai preso necessariamente por ser egoísta, não é um crime ser egoísta, não é uma coisa jurídica ser uma pessoa moralmente condenável, vamos dizer assim. E de modo geral ela empobrece a nossa perspectiva das coisas, porque é como se eu parasse meu raciocínio, minha reflexão e chegasse na conclusão, legal, essa pessoa é uma pessoa egoísta. E aí eu não tenho mais nada a fazer em relação àquilo. Agora, se eu entendo os mecanismos existentes naquilo que a gente chama de maldade, eu começo a ter uma relação mais profunda, mais complexa, onde eu posso ter algum grau de compreensão e até de ação em relação àquilo. Porque, de modo geral, a gente entende a moralidade como uma coisa binária. Ou a pessoa é boa, ou a pessoa é má, e diante dessa binariedade, vamos dizer assim, eu passo a ter uma atitude de rejeitar essa pessoa ou me atrair por essa pessoa. E o comportamento humano, ele é muito cheio de detalhes. O comportamento humano ele é muito cheio de paradoxos. Ele tem uma certa complexidade, vamos dizer assim, na coisa toda. Então, quando a gente chega na conclusão de que uma coisa é boa ou má, parece que a gente, de alguma forma, a gente meio que para de pensar naquilo, a gente simplesmente rejeita a ideia, quer evitar de, vamos dizer, de tomar um prejuízo na vida com aquela pessoa, mas a gente não sabe como navegar naquilo. Em especial, por exemplo, quando a gente está falando de um ambiente profissional, porque do ponto de vista amoroso, por exemplo, a gente dá um pé na bunda na pessoa, supostamente, e segue em frente. Ok? Agora, quando você está lidando com isso no ambiente profissional, ou quando você está lidando com isso na sua família, aí já fica um pouco complicado, né? Você não tem como pedir demissão de ser filha do seu pai ou da sua mãe se essa pessoa for uma pessoa dita má. Então é interessante a gente conhecer um pouco desses mecanismos psicológicos e entender até que ponto, na verdade, o comportamento que a gente chama de maldoso, em última instância, tem mais a ver com um elemento emocional do que propriamente dito moral.
Por que eu falo isso? Porque existe um mito muito disseminado e que a gente acredita nisso o tempo todo, que é de que a moralidade ela tem a ver com uma decisão racional, né? Todo mundo pensa a moralidade desse jeito. Ah, a pessoa não fez aquilo porque ela não quis. A pessoa não fez aquilo porque ela não tinha vontade. Ela não fez aquilo porque... sei lá. A gente pensa que tem uma má vontade naquilo. Porque a gente tem uma fantasia na nossa cabeça, disseminada culturalmente, de que a moralidade tem a ver com quero, logo, faço, né? E a gente sabe que na prática a moralidade não tem a ver com isso. A gente ignora, quando a gente olha para o nosso próprio comportamento moral, quantas vezes, mesmo sabendo que uma coisa não deveria ser feita, a gente fez. Quantas vezes a gente, sabendo que uma coisa deveria não acontecer, aconteceu. Quantas vezes a gente entendeu que uma coisa era errada para os outros e para si mesmo e ainda assim a gente fez? Quantas vezes a gente sabia que um certo tipo de comportamento nosso iria causar sequelas numa pessoa e mesmo assim a gente agiu daquele jeito? Então, se fosse uma questão puramente racional de quero, logo faço, não quero, logo não faço, você, na verdade, está tendo uma visão engessada e, por que não dizer, ingênua. Ou seja, quando aquilo diz respeito ao comportamento do outro, então isso tem a ver com uma moralidade e tem a ver com a pessoa devia ter pensado antes de fazer isso. Porque se ela tivesse pensado, logo, ela não teria feito. E aí, quando tem a ver com o nosso comportamento dito imoral, a gente fala assim, gente, mas eu tava com sono, gente, mas eu tava com pressa, gente, mas eu não percebi, gente, mas eu esqueci, gente, mas eu tava tomada por um monte de problemas, eu não vi esse tipo de coisa. Então, quando a gente pensa em termos de moralidade, do jeito que a gente julga o outro, como uma coisa foi má vontade, mau caráter, a gente não consegue mais pensar sobre aquilo. E aí, quando a gente se pensa sobre um aspecto emocional, fala, caramba, por que a gente não levanta hipóteses psicológicas para o comportamento da outra pessoa? E, na verdade, a gente levanta determinantes morais, racionais. A pessoa não fez, logo, é porque ela não quis. É racional, puramente racional. No meu entendimento, na maneira com que eu percebo as coisas, o que as pessoas chamam de comportamento moral, eu chamo de um comportamento psicológico disfuncional. Ou seja, todo comportamento psicológico, eu vou dizer, imoral, ele tem um componente psicologicamente disfuncional, afetado. Consegui ligar aqui o iPad com as minhas anotações. Tá bom, vou seguir por aqui agora. Então, quando a gente está falando sobre não é um salvo-conduto para pecar sob emoção, não. É só para a gente entender o mecanismo emocional que implica numa ação imoral. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de moralidade em termos de valores, né, a gente, de alguma maneira, tenta chegar perto de um elemento psicológico. Quando a gente fala, por exemplo, que algumas questões são simples, toda ação tem uma consequência,
a gente supõe que isso é claro do ponto de vista psicológico, né? E que, portanto, se eu noto que eu vou fazer uma coisa e tem uma consequência ruim, eu não deveria fazer. Mas isso pressupõe que eu tenho pleno controle de todos os mecanismos que me levam a agir uma determinada coisa. Nós não somos esses seres racionais, consequencialistas, que o puro entendimento racional de uma determinada coisa me leva a fazer ou não fazer uma determinada coisa. Basta ver, por exemplo, quando você está emocionalmente apaixonado por uma pessoa que você entende que é uma pessoa pela qual você não deveria se apaixonar. Então daí lá você vê aquela pessoa, você fala, meu, tá tudo errado, não devia gostar dessa pessoa, não devia me apaixonar por essa pessoa. E eu tô apaixonado por essa pessoa, e eu vou falar com essa pessoa, e eu vou mandar recado, eu vou ligar, eu vou não sei o que, eu vou procurar. Você sabe que não devia fazer aquele tipo de coisa, no entanto você faz. O que determinou esse comportamento? Racionalidade? Obviamente que não. Foi pura... Você ficou sequestrado emocionalmente. O que quer dizer que nós temos um monte de mecanismos psicológicos, emocionais, que nos levam a tomar atitudes problemáticas, tóxicas e danosas para os outros e para a gente mesmo. Né? Então a moralidade não é uma questão somente de decido, logo faço ou não faço. Nesse sentido, o aspecto jurídico da vida deveria ser muito mais sofisticado para entender uma coisa, porque a lógica é imputável e inimputável. Ou seja, tem racionalidade para entender, não tem racionalidade para entender. Ele dá com as consequências daquilo. Pronto. Eu não estou dizendo que se a gente tivesse uma abordagem psicológica, ninguém seria punido ou preso, não é isso que eu quero dizer. Só que a gente teria uma percepção muito mais sofisticada de certas perspectivas comportamentais e morais. Né? Só que para você ter um maior controle do seu comportamento por uma dimensão por uma dimensão racional, dita racional, porque eu nunca desconecto o racional do emocional, nesse sentido, esse aspecto racional, ele precisa ser exercitado. Ele precisa ser emocionalmente exercitado. Né? Então vamos lá. O que é mito é que nosso comportamento moral tem a ver com uma racionalidade. Né? E o que é verdade? Que existe interferência emocional, existem gatilhos psicológicos que são, em alguma medida, irresistíveis, vamos dizer assim. E existe, além disso, estressores externos que disparam esses gatilhos emocionais. Então, existe toda uma dinâmica mais complexa do que simplesmente pensar: devo mentir ou não devo mentir? Não devo mentir. Não vou mentir. Devo fofocar ou não devo fofocar? Claro, não devo focar. Não vou fofocar. Não é exatamente aí que as coisas acontecem. Não é desse jeito simples. Quero, não quero, vou, não vou, devo, não devo. Então, vamos lá. Os nossos valores, eles foram nos passados através de duas dimensões. Uma, a dimensão verbal e cognitiva, que é aquele comportamento do tipo, não pega aquilo porque não é seu. Isso é o que é dito. Em outro momento, os nossos pais, sei lá, entram na casa dos nossos tios e pegam um negócio, não explicam aquilo. Não é que eles roubaram,
mas não explicam aquilo. A gente não consegue entender. Bom, não pega o que não é seu, mas eles pegam o que é meu. Por que eu não posso pegar o que é meu, o que eu acho que é meu, mas não é? Tá errado. E quando é para pegar o que é meu, eles pegam, né? Então existe uma coisa que é o valor, a crença racionalmente passado pra gente. Olha, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E existe aquilo que é experimentado, é vivenciado na prática do dia a dia. Que é uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. Essas são duas vias de educação moral, vamos dizer assim, que fazem com que a gente tenha certo tipo de comportamento, aprenda a ter certo tipo de comportamento, e um tem a ver com aquilo que eu idealizo e que meus pais idealizam para mim, e outra coisa que é o que acontece e o que eles vivenciam de fato. Não agrida as pessoas, mas eu tô gritando com você. Não faça mal para os outros, mas eu faço mal com você e eu faço mal com os outros. Não fale mal dos outros, mas eu tô falando mal dos outros. Né? Então, se eu tô falando mal dos outros, mas eu tô dizendo que é para não falar mal dos outros, então eu tô dando uma mensagem ambivalente. Eu estou dizendo cognitivamente, estou passando um valor idealizado de não faça mal, não fale mal dos outros, mas eu estou fazendo outra coisa na prática que é falar mal dos outros. Então nós como seres humanos, nós temos uma dimensão dupla dos nossos valores morais. Nós temos aqueles valores que nós imaginamos que temos, que gostamos de ter, que vendemos para os outros que temos, mas que existem aqueles contravalores que foram nos passados de modo intuitivo, vivencial, corporal, que é o que eu diria que é o lastro emocional que a gente carrega, que independe do que a gente foi educado a fazer. Claro que eu não devo prejudicar você, mas isso não quer dizer que eu fui educado emocionalmente para não prejudicar você. Então, uma coisa é o que eu sei que eu não deveria fazer, outra coisa é o que eu não consigo, é o que eu consigo ou que eu não consigo fazer, porque existe uma implicação emocional naquilo que eu não devo fazer. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa raivosa, porque eu tenho esse lastro emocional, porque eu fui educado de uma maneira raivosa, porque eu entendo que a raiva parece ser uma emoção forte, digna, que me dá, que faz as pessoas terem medo, eu tenho uma certa defesa, vamos dizer assim, a respeito da raiva, porque a raiva costuma funcionar na minha vida. Então eu vou agir com essa raiva, porque aquilo, apesar de saber que agride e machuca os outros, do ponto de vista racional, porque eu sei que ser agressivo com os outros, eu tô agindo de uma forma inconscientemente, e não é freudianamente, nem psicanalítica nesse sentido, inconscientemente no sentido de que eu não me dou conta de que faço algo do jeito que faço. Então isso não é inconsciente do ponto de vista profundo. É inconsciente porque eu não me dou conta de que faço o que eu faço, né? Ou do impacto do que eu faço com o que eu faço, né? Então, a raiva, sendo o meu hábito emocional, vai me fazer ter comportamentos agressivos, violentos e fazendo mal para os outros, do ponto de vista emocional? Sim, claro que vai fazer. Vai fazer eu ter um comportamento emocional, no entanto,
eu tenho um comportamento emocional problemático, e aí tem um comportamento problemático do ponto de vista moral, é problemático. Do ponto de vista, vamos dizer, do ponto de vista moral, é ruim, é malvado o que a pessoa fez. Do ponto de vista emocional, tem um gatilho que a pessoa não se dá conta. Do ponto de vista emocional, tem um fator estressante que ela não tem consciência. Tem um contravalor dentro dela que está muito enraizado, de que ela tem um certo orgulho. Por exemplo, às vezes, vamos dizer assim, eu já vi isso, né? Agora, por conta da Nina pequena, eu reparo isso na convivência de outros pais. Isso acontece muito com o menino, de modo geral. O menino tem um comportamento agressivo, os pais têm uma tendência, como ele tem opinião forte, nossa, como ele sabe o que quer, nossa, como ele é corajoso. Olha aquilo como se fosse uma característica meio quase ambivalentemente positiva, né? E aí aquele menino cresce com aquele duplo sentido de agir mal, prejudicar alguém tá chorando porque eu fiz uma coisa, mas meus pais parecem passar pano pra mim, ao mesmo tempo que racionalmente eles dizem, tá errado, mas no rosto deles tem um sorrisinho do tipo, ai, que menino levado, que menino sapeca, que menino intenso, né? Ou seja, racionalmente os pais estão dizendo, está errado, mas do ponto de vista emocional, as pessoas podem abonar esse tipo de comportamento. Então, racionalmente eu digo, tá errado agredir os outros, mas emocionalmente aquilo parece ser confortante, ser familiar, ser emocionalmente visto com olhos permissivos, vamos dizer assim. Então, quando a gente acusa uma pessoa de hipocrisia, a gente está dizendo que essa pessoa, em última instância, faz uma coisa e fala outra, ou fala uma coisa e faz outra, só que a gente faz isso o tempo todo. Então, basicamente, nós somos um ser de hipocrisias ambulantes. Nós somos hipócritas ambulantes. Porque nós sabemos que não deveríamos fazer uma determinada coisa e, no entanto, a gente segue fazendo essas coisas. A gente sabe que não deveria fazer e, na prática, a gente faz. Então, somos hipócritas? Somos. Mas por quê? Porque nós temos valores idealizados na cabeça que carregam um conjunto de emoções com aquele valor e nós temos contravalores que foi aquilo que foi nos passado, não cognitivamente, não verbalmente, mas foi aquilo vivido por a gente. Ou seja, o clima emocional que a gente tinha na nossa família. Então, nós temos valores que nos impedem, em alguma medida, de fazer coisas ruins, malvadinhas. No entanto, nós temos contravalores que nos impelem a fazer determinada coisa. Então, isso é um ponto importante. Então, a gente também tem que pensar na moralidade em termos de níveis de moralidade. Esses níveis de moralidade, eles de alguma maneira ajudam a gente a entender em que nível de maturidade emocional que a gente está. Por quê? Porque a maturidade emocional, ela tem vários... a gente pode ter vários entendimentos sobre isso. Por exemplo, num primeiro estágio de maturidade emocional, a nossa moralidade, ela é o que eu chamaria de extrínseca. Ou seja, ela vem de fora para dentro. Isso acontece, por exemplo, na infância. A gente não tem um entendimento cognitivo das coisas, aquilo é passado para a gente
A gente tem que fazer ou não tem que fazer porque aquilo tem a ver com algo que alguém disse que a gente não pode fazer. E aí a gente faz ou não faz porque tem uma regra externa, né? Depois, se tudo vai caminhando bem, porque tem pessoas que nunca mudam nesse sentido, a nossa moralidade ou nosso amadurecimento da percepção do outro vai se sofisticando e vai sendo introjetada. Aí a gente desenvolve um tipo de moralidade intrínseca. Ou seja, dentro da gente, a moralidade parece que está enraizada. Quando olha uma coisa, eu falo assim, eu não devo fazer isso, porque eu entendo que eu não devo fazer isso. Então tem a ver um pouco com um dever. A primeira moralidade, que é a extrínseca, tem a ver com medo. Eu faço ou não faço uma determinada coisa porque eu tenho medo da punição. Ou tenho medo de perder prestígio entre os meus pares, entre a minha família, e aí eu fico na minha. Eu tenho medo, por isso não agrido, não faço coisas ditas imorais. Mas a gente deveria avançar um pouco para o senso de dever. Bom, eu não devo fazer, eu não faço isso porque eu não devo fazer isso, né? Então aquilo já está mais intrínseco. Ninguém precisa me dizer que uma coisa é errada, porque eu já entendi que ela é errada. Vamos colocar assim. Mas tem um outro nível, vamos dizer assim, de moralidade, e esse nível, de modo geral, é raro de você acontecer, de você encontrar, que eu diria que é uma moralidade mais transcendente ou mais transpessoal, que ela não é nem guiada por medo de errar, medo de punição, medo de ser mal visto, e ele nem é guiado só por um senso de dever, porque eu sei que eu não deveria fazer. Ele é guiado por um sentido. Ele é guiado por um sentido complexo das coisas. Porque eu percebo que existe toda uma conjuntura de fatores que não se trata de fazer o certo, porque o certo ele pode estar baseado em certas convenções sociais, né? Então, dizer a verdade é o certo, mas sob certas circunstâncias, mentir é mais certo do que o certo, que é falar a verdade. Por exemplo, tem uma parábola que se conta, né? Você está numa floresta, aí você vê um animal fugindo numa certa direção. E aí vem alguém, um caçador, isso daí nunca vai acontecer no Brasil, mas vamos imaginar essa parábola, né? Aí vem um caçador com uma espingarda e pergunta para você, para onde foi o bicho? Você não quer que o bicho seja morto por aquela pessoa. Aí você mente, você fala que o bicho foi na direção oposta da que ele foi. Né? Então você está mentindo. Né? Mas o certo seria você falar a verdade. Ou seja, existe um certo que transcende o certo. Existe um bem que transcende o bem convencionalmente dito como bem. Porque, por exemplo, a pessoa boazinha, ela tende a concordar e a aceitar e ser conivente com as coisas porque ela não quer desagradar. Ela entende a bondade como não desagradar os outros. Então a pessoa quer brincar com faca e ela deixa a pessoa brincar com faca porque, afinal de contas, eu vou desagradar ela, vou magoar ela, vou pedir para ela tirar, vou cortar o barato dela. Sim, existe um bem transcendente que independe da pessoa ficar felizinha ou não. É uma coisa que eu sempre digo, né? O meu trabalho como psicólogo, em alguma medida, é trazer à tona certos aspectos um pouco desagradáveis da nossa vida e trabalhar com eles para além da moralidade.
Porque a moralidade não adianta nada, né? Imagina a pessoa vem, chega, conta uma história pra mim, eu falo assim, nossa, foi maldosa nessa história, né? Foi ruim, né? Foi do mal você é uma pessoa do mal, né? O que isso ajuda efetivamente naquele processo de autoconhecimento e de mudança? Nada. Agora, se eu consigo entender os mecanismos, os gatilhos dessa pessoa, e eu trago isso à tona, pode ser um pouco amargo o processo, mas ele não vai ser... Ele é um bem que transcende o bem, o suposto bem que é poupar a pessoa de desagrados. Porque existe um bem especial no Brasil, que a gente tem muito essa cultura... essa cultura meio que de que o fazer o bem é agradar os outros, né? Tem aquela parábola também, não sei, eu sempre conto essas parábolas, eu nunca sei se os elementos delas coincidem em todos os lugares. A pessoa estava fazendo uma visita, ela gostava de fazer visita a doentes num hospital. Aí teve um dia que ela foi visitar uma pessoa ali que estava lá para conversar, e aí o cara estava lá, eu não... tô meio chateado, sabe? Porque eu tô aqui nesse hospital e eu tô passando uma necessidade, tô com uma fome. Você vê aqui embaixo do hospital tem uma banquinha, aquele cara ali com aquele monte de abacaxi delicioso cortadinho, né? Essa parábola deve estar acontecendo no Brasil, porque acho que só aqui que tem abacaxi cortado na rua, né? Tá, abacaxi cortadinho ali, não sei aquela coisa, delícia. E ninguém me deixa comer o abacaxi. Aí aquela pessoa que é ajudadeira, né? Não, espera aí, que eu vou te ajudar. Vou descer lá, comprar aquele abacaxi, trazer aqui na bolsa, vou trazer pra você. Nossa, mas que alegria que você vai me dar de trazer esse abacaxi. Nossa, foi lá, pegou o abacaxi, trouxe toda feliz o abacaxi. Beleza. Dia seguinte ela vai fazer a ronda lá, viver, né, a visitação dela. Menina, falou pra enfermeira, que maravilha, aquele homem que eu vim visitar aqui, ele tá tão chateado ontem, não sei o quê, porque ele tá chateado, tava meio cabisbaixo, que bom que agora ele teve alta. Agora teve alta, daí a pessoa falou, não teve alta não, ele morreu. A gente ainda tá investigando o motivo, mas a pessoa tinha uma úlcera ali, e aí por algum motivo ela teve uma hemorragia que não se controlou, morreu. Pode ser que do ponto de vista médico possa estar falando uma grande besteira, que as pessoas podem não morrer de úlcera, mas sei lá. Nessa parábola o sujeito morreu de úlcera. Isso foi uma bondade, né? Isso foi uma efetiva bondade, dar o que a pessoa quer, né? Dar o que a pessoa quer, em especial no Brasil, é uma coisa que a gente acha que é bondade. Porque afinal de contas a gente não quer chatear a pessoa. Mas não é necessariamente uma bondade. A gente precisa pensar na bondade como dar o que a pessoa profundamente precisa. É que nem dar dinheiro para alguém que está precisando de dinheiro. Simplesmente dar o dinheiro. Dar o dinheiro pode ser o jeito mais inadequado de você prejudicar a amizade que você tem com uma pessoa, se você não parar para pensar no contexto, na situação, no que aquilo significa, e fazer você causar problemas para uma pessoa que pode já estar tendo uma dificuldade de incontinência financeira, né? Então, nesse sentido, fazer o bem tem a ver com você olhar para muito além do que a necessidade da pessoa. E a bondade, portanto, ela também não vem de uma dimensão meramente de moralidade. Ela vem de uma dimensão de uma sofisticação emocional, ou seja, de maturidade emocional, de você conseguir perceber o outro a partir de uma realidade mais profunda. E isso só quem tem olhares emocionalmente bem educados que vão conseguir perceber. Então, a gente tem que perceber a moralidade de uma perspectiva muito mais profunda.
com uma percepção emocional daquilo. Então, será que aquela pessoa é uma pessoa capaz de tolerar a frustração? Será que aquela pessoa é uma pessoa que tem resiliência? Será que aquela pessoa tem uma capacidade de empatia? Ou será que ela é uma pessoa impulsiva, reativa? Será que ela é uma pessoa que, vamos dizer assim, tem uma certa cegueira emocional, que não consegue perceber o que está acontecendo? Então, existem vários fatores do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, que fazem com que a gente haja de um jeito bondoso ou dito maldoso. Então, acho que o que eu queria pontuar muito hoje nessa live é que a maldade ou a bondade não tem a ver com uma escolha meramente racional. Não se trata de quero, não quero, devo, não devo. Existem gatilhos internos, estressores externos, contextos específicos, e isso é muito mais complexo e demanda muitos elementos da nossa maturidade emocional para que a gente seja uma pessoa boa, mais sofisticada. Na semana que vem, eu queria entrar especificamente nessas características do ponto de vista psicológico que eu chamaria de bondade ou de maldade, e que seria algo efetivamente que eu poderia dizer que tem a ver com mecanismos psicológicos. Só para vocês entenderem. Uma pessoa, por exemplo, com autocontrole, como eu falei, com resiliência, com empatia, com compaixão, com um senso de alteridade, ela teria mais condições de agir de uma maneira dita moral. Então eu quero explorar cada um desses pontos, tanto do que a gente viria como traços psicológicos de bondade, que a gente chamaria de bondade, e traços psicológicos do que a gente chamaria de maldade. Eu queria falar um pouco de cada um deles com mais detalhe na próxima live, na próxima semana, para que a gente não se estenda muito mais nessa live de hoje. Ok? Vou tentar pegar algumas dessas perguntas que vocês fizeram, porque uma pergunta que eu lembro aqui: é possível mudar esses contravalores mais inconscientes? É possível mudar, né? O autoconhecimento, terapia, coisas que façam a gente ter mais percepção emocional, com certeza fazem a gente mudar esses contravalores e ter entendimento e conhecimento deles, né? Então, dá para mudar essas características. Os outros podem despertar maldade em alguém, elas podem ser facilitadoras, elas podem ser colaboradoras, mas elas não vão despertar nada que já não esteja ali embrionariamente pronto para poder se manifestar. Seriam crenças. Essa palavra crença, ela está sendo usada tanto, e eu peguei um pouco de bronca dessa palavra crença, sendo bem honesto, porque crença tem a ver com um elemento quase que cognitivo, racional. Eu tenho uma crença. Mas o que as pessoas chamam de crenças, no meu entendimento, é esse rastro emocional. São esses contravalores psicológicos que a pessoa não tem consciência. Então, sim, se for isso que você estiver entendendo por crença, então pode ser crença. Mas se crença for uma coisa assim, coisas que eu acredito racionalmente, então não, é muito mais profundo do que a palavra crença, né? Então, como lidar com a maldade do outro? Isso eu vou falar sobre isso na próxima live. Crença é um dogma embutido? Não sei o que no linguajar de coaching, essas coisas, se utiliza com a palavra crença, mas pode ser que seja isso um dogma
embutido. E isso tem mais a ver com algo emocional do que uma crença do tipo, acredito em anjos, acredito em pessoas boas. Assim. Tem mais a ver com um elemento emocional do que racional. Ok? Essa live vai ficar salva 24 horas aqui no Instagram ou permanentemente depois no YouTube. Fiquem tranquilos, tá bom? Obrigado pela participação, pelo carinho, pela presença, pela paciência e até a próxima semana. Boa noite para todo mundo, tá bom? Beijo, um abraço e tchau, tchau.